grande satisfação que eu trago a palavra nessa noite, agradecendo ao pastor Washington por ter me confiado a palavra dessa noite e agradecendo os senhores por estarem aqui para me ouvir. O título da minha pregação é interessante. Os hinos que foram cantados foram a respeito de Jesus. O 303, eu preciso de Jesus, tu precisas de Jesus. O 8, Cristo Jesus é fiel amigo, eles são. O título da pregação é bom falar de Jesus. Amém. O tema é: você conhece Jesus? Não quero que me responda. Porque aparentemente nós achamos que conhecemos, mas depois de eu declinar o que Jesus quer de nós, nós vamos ver que precisamos estar preparados para essa Santa Ceia. E aquele que ainda não tiver, não se preocupe. Está aqui porque está no caminho da preparação da Santa Ceia. Se não dá hoje, dá amanhã, dá o mês que vem, dá o ano que vem, está tão pertinho. Ou se batiza, não se preocupe. Se não é hoje o dia da sua Santa Ceia, vai ser um dia. Porque hoje você está aqui para ouvir. Você conhece Jesus? E o texto que eu estarei lendo é 1 de João 2, 3 e 4. Pode abrir vossas Bíblias. 1 de João 2, 3 e 4. Primeira de João está lá no finzinho, perto do Apocalipse. Então eu posso ajudar. Lá no finzinho, perto do Apocalipse. Tem 1 de João, 2ª, 3ª, Judas e Apocalipse. Então está lá pertinho, obrigado. 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 2, no versos 3 e 4, diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Podem sentar mais. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Igreja, qual é a condicionante que ele está dizendo aqui? Que nós conhecemos Jesus. Qual é a condicionante para conhecer Jesus? Guardar os mandamentos. Isso, diga comigo, se guardarmos os seus mandamentos. Diga. Se guardarmos os seus mandamentos. Ok. Aí você diz assim, pastor, claro, guardar os mandamentos são os 10 mandamentos, o decálogo. E eu vou te dizer que não é o decálogo. Para conhecer Jesus tem que guardar os seus mandamentos. E os mandamentos de Jesus está inserido no decálogo, mas não é o decálogo. Não são os mandamentos de Moisés. Está dentro do corpo dos mandamentos de Moisés. Mas Jesus é muito mais rigoroso. Que quando eu terminar de falar, por isso que aqui diz que nós conhecemos Jesus por isso, se seguirem os seus mandamentos. Aí diz, está fácil, pastor, seguir os seus mandamentos. Não está fácil. Não está fácil. Jesus é extremamente rigoroso. E eu vou começar a falar de Jesus em cima deste texto, desta palavra. E eu gostaria que os senhores abrissem vossas Bíblias em Mateus, capítulo 5. Mantenha aberta, que eu estarei declinando os mandamentos de Jesus, que ele próprio falou. Que Jesus falou. Naquele sermão do monte, em que ele assentou-se, seus discípulos assentaram-se ao seu redor, e aquela multidão, e Jesus começou a declinar, e ele começa a falar, inicialmente, das bem-aventuranças.
Depois ele fala de sal da terra e luz do mundo. Mas ele começa dizendo assim, no verso 17. Ele começa dizendo assim, Mateus capítulo 5, ou melhor, no verso 21. Do homicídio, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. E aquele que ofender o seu irmão está sujeito ao fogo do inferno. Muito mais grave. Antes era não matarás, Jesus disse, é pouco. Quando no seu coração você odiar o seu irmão, você já matou. Porque quando alguém vai matar, primeiro ele odiou. E se você já odiou, não precisa chegar às consequências. Você já pecou no seu coração. E ali, em 1 João 3,15 diz assim, aquele que odeia seu irmão é assassino. Vê como Jesus é rigoroso. Aí Jesus vai e diz assim, no 30, ele fala do adultério. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou. Jesus é mais rigoroso ou não é? Muito mais. Não adulterarás. Eu vos digo, aquele que olhar para uma mulher com olhar de lascívia, já adulterou. E nós, homens? O homem peca pelo olhar. E nós temos que tomar muito cuidado. Olha o que é que ele diz. E ele continua dizendo, sobre o casamento, ele fala assim, vou falar outra coisa ainda. No 30 ele diz assim, se a tua mão direita te faz tropeçar, ele está falando de roubo. Se a tua mão direita te faz tropeçar, arranca fora. É melhor entrares no céu sem as mãos do que com as duas ir para o inferno. Está falando de roubo. E lá diz assim, não roubarás. O 8º mandamento. E ele diz, será que muita gente ainda estaria com as duas mãos? Arranca fora. Ele diz assim. Ele continua falando. Do juramento, ouviste que foi dito, não deveis jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por si próprio. Ele fala, seja a sua palavra sim, sim, não, não. Jesus é muito mais rigoroso. Aí eu pergunto, você conhece Jesus? Você vai dizer assim, conhece. Sobre o casamento, ele diz que aquele que repudiar a sua mulher e casar com outra, cometeu adultério, porque a fez adúltera. E ele continua dizendo, no verso 38, sobre a vingança, ouviste foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte e lhe deis a outra. Esse Jesus está difícil demais. Você conhece Jesus? À medida que eu estou falando, você diz como servir Jesus é difícil. E ele diz, dá a quem te pede, não negue a quem te pede.
Aí em Lucas 6,38 diz assim: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Olhe para mim. Chega o pai com a criança na frente do pipoqueiro e o menino pede pipoca. O pipoqueiro pega e enche. Boa medida. Aí o pipoqueiro bate, o pipoqueiro sacode e o pipoqueiro transborda por cima de pipoca e entrega para a criança. Aí vem Lucas assim: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Dai e dar-se-vos-á. É assim que ele fala. No 43, ele está dizendo assim, do amor ao próximo. O vício que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Você conhece Jesus? Ou quando o inimigo vem na mesma calçada, eu passo para outra. Eu me dou bem com todo mundo, mas que não me cruze na mesma calçada. Eu passo para outra, ele passa aqui, eu passo lá. E eu perdoo. Eu perdoo. Nós não perdoamos. Comece a refletir um pouco. Eu costumo dizer que na minha vida eu não tenho inimigo nenhum. Nenhum. Mas quando eu paro para pensar profundamente, eu vejo que tem alguma restrição que não podia ter nenhuma. A gente tem que estar lavado dentro de nós, completamente. Você conhece Jesus? Quando ele te ofende, dê outra face. Perdoar completa e absolutamente. Abraçar, orar pelo teu inimigo. A ira pertence ao Senhor, diz em Efésios 4:26, irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Ele está dizendo. Aí vem Jesus, no capítulo 6, e nos ensina a orar. E ele diz: quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta, que o Pai em secreto te ouve. Em secreto te ouve. E ele diz: eu vou te ensinar a orar. Aí eu pergunto: os senhores conhecem o Pai Nosso? Ah, claro, pastor. Ora o Pai Nosso? Claro, pastor. Vamos ver? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os meus pecados, minhas ofensas, assim como eu perdoo. Quantas vezes nós oramos o Pai Nosso pedindo maldição para nós? Você perdoa 100%? Você perdoa absolutamente? Se não perdoa, você não pode orar o Pai Nosso. Você está pedindo ao Senhor que Ele nos perdoe, que Ele me perdoe, assim como eu perdoo. E eu perdoo? E eu perdoo completamente? Então não posso orar. Você conhece Jesus? Não posso orar o Pai Nosso. É a oração que não serve para mim. Até o dia que eu me purificar e conseguir orar o Pai Nosso. Porque por enquanto eu não consigo. Não me deixe cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Do mal que os outros podem me fazer. Eu nunca penso: livrai-me do mal que eu possa fazer ao meu próximo. Porque o mal que ele faz para mim, ele pagará. Mas o mal que eu faço a ele, eu pagarei. Mas livrai-me do mal que eu faço. A gente só pensa: livrai-me do mal que os outros fazem para mim. Senhor, me livra do mal, Senhor. É só assim que a gente pensa: do mal que os outros possam me fazer.
mas do mal que eu possa fazer aos outros e que eu levarei essa consequência. Isso eu não penso. É o mal dos outros para mim, não o meu para os outros. Porque tu é a glória, o reino, para sempre. Aí ele continua falando. Ele fala do jejum, como se deve jejuar, sem dizer nada para ninguém, porque o Pai em secreto vê. Quando você jejua, não precisa alardear. O Pai em secreto vê. Você conhece Jesus? Aí ele vem falar no 6, 19 a 21 dos tesouros no céu. Não acumuleis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem corrói, mas acumuleis no céu. Mas a nossa preocupação é só na terra. Eu vou abrir uma janela na minha pregação e vou dizer que quando Deus diz que vai me prosperar, eu digo: para quê, Senhor? Daqui a uns 15 anos eu estou indo embora, eu não preciso mais disso. Não vai caber no meu caixão. E prospere espiritualmente e não financeiramente. Não preciso mais disso. Mas se quiser eu ter esse entendimento mais cedo, e que o Senhor me acumulasse de bênçãos espirituais mais e mais, porque nós viemos nu e voltamos nus. Mas nesse interregno, nesse ínterim em que vivemos, tudo aquilo que nós fazemos, nós não trouxemos e nós não levaremos. Tudo aquilo que a gente tem ou faz ou conquistou, a gente não trouxe e a gente não leva. Mas luta tanto por isto. Mas luta. Coitado do homem, como diz a viúva, trabalhou a vida toda, com 65, 70 anos, ele morreu. Ah, tadinho, trabalhou a vida toda e morreu. Ele não tinha entendimento. O apóstolo Paulo diz assim: se tiveres o que comer e vestir e morar, é suficiente. A gente diz assim: ah, apóstolo Paulo, só tu mesmo, só para ti, né? Não, é verdade. A palavra de Deus diz em Eclesiastes que nosso único quinhão é comer bem, beber o bom vinho e viver com a mulher que se ama. É o único quinhão dessa terra. Só isso. Eclesiastes 9:9. É só isso, é o nosso quinhão dessa terra. Mas a gente quer acumular bens e não trouxemos e não levamos, mas acumulamos aqui. Aí vem Jesus diz: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas acumuleis tesouros no céu. Nós conhecemos Jesus. Ele continua falando no 6. Ele continua dizendo sobre os dois senhores, que ninguém pode servir a dois senhores. Servir a Deus e as riquezas, porque vai agradar um e desagradar o outro. Ninguém pode servir a dois senhores, porque vai agradar a um e desagradar o outro. Aí ele vai falar da ansiosidade, capítulo 6, verso 25 a 33. E aí ele vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E nós entregamos. Nós entregamos em parte e nós seguramos a outra parte. Nós não entregamos totalmente o nosso caminho ao Senhor. Nós não cremos o suficiente que o Deus que nós servimos é um Deus concreto, é um Deus real, é um Deus verdadeiro, é um Deus presente. É Deus em nossas vidas. É Deus em nossas vidas real. Esse Deus que nós servimos, que nos ouve em secreto, diz a palavra. Ou essa palavra não vale nada, ou vale um dos dois.
Se está dizendo, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o Senhor, que em secreto Ele te ouve. Mas eu não entrego o meu caminho ao Senhor. Vocês sabem o que é que Deus disse a Josué? Quando ele disse, ser forte e corajoso, não foi para ele ganhar batalhas. Não foi. Como assim, pastor? Não foi. Sabe o que é que Deus disse para tomar Jericó? Eu te darei Jericó. Se Deus diz eu te darei Jericó, eu te darei, Deus falou. Depois do pecado de Acã, eu te darei aí. Eu te darei os 5 reis. Eu paro o sol em Gigal e a lua no vale de Ajalon. Eu paro para tu ganhar. Eu te dou a guerra. Eu te dou, diz o Senhor, parando o sol e lua e mandando chuva de pedra que matou mais do que eles mataram a espada. Mais soldados morreram naquela chuva de pedra. O Senhor que deu. Aí ele chega para José e diz: ser forte e corajoso. Para quê? Para andares conforme a lei que meu servo Moisés te deixou. Medita nela, dia e noite, fale dela. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Então prosperarás e serás bem sucedido. É isso que ele diz. Ele não diz ser forte e corajoso para você ganhar as batalhas. Não, porque eu te dou a batalha. Eu te dou a batalha. Eu te dou. Eu estarei contigo como estive com Moisés. Eu te dou. Ser forte e corajoso para andar na minha palavra. Aí eu venho esse pastor aqui nesta noite e vem falar de Jesus, dos mandamentos de Jesus. A gente diz: Senhor, como eu estou longe de servir esse Jesus. Como está difícil servir esse Jesus. Eu pensei que os mandamentos de Jesus eram os mesmos, mas Jesus é muito mais exigente. Jesus é ouro finíssimo. Jesus é aquela palavra que minha esposa falou. Todo joelho se dobrará no céu, na terra e no inferno, e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. É isto. Será que nós conhecemos Jesus? Ele continua falando. No capítulo 7. Não julgueis para não ser julgado. Capítulo 7 é mais uma paulada na cabeça. Não julgueis para que não serais julgado. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Nós somos mestres em julgar. Nós lemos uma notícia do assassino, do estuprador. A primeira coisa do nosso coração é de matá-lo. Nós não julgamos, nós condenamos. E aqui diz assim: não julgueis. Que julgar é pouco para nós. Nós já julgamos e damos o veredito. Nós condenamos, porque julgar para nós é pouco. E aqui diz assim: não julgueis e não será julgado. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, sereis medidos. E a gente já julga e condena. Vamos tomar cuidado com os nossos julgamentos, as nossas condenações. Às vezes a pessoa cometeu um grave delito, vai para a prisão, sai de lá um pregador do evangelho, mas por nós já estava morto há muito tempo. A gente já tinha cortado o pescoço dele há muito tempo. Mas Deus é misericordioso. Ele é tardio em irar-se. E por que ele é tardio em irar-se? Eu estou aqui hoje pregando para os senhores. Porque na minha vida ele foi tardio em irar-se. Só por isso. Mas nós somos imediatistas em condenar.
E em 7,7 ele diz: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aí Jesus já começa a mudar um pouquinho, porque ele já está caminhando para o final do que ele estava falando, do que ele estava nos ensinando. Aí ele manda pedir ao Pai, ele manda buscar, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus já começa a mudar. Aí ele vai falar dos dois fundamentos daquele senhor que edificou a casa sobre areia, e veio a tempestade e levou. E aquele senhor que edificou a casa sobre rocha, com o vento e a tempestade, não levou. Assim, quando nós edificamos a nossa vida em cima de uma rocha especial, que é Jesus, nós temos força para vencer. Amém. Mas quando nós edificamos em cima de coisas materiais, a gente não consegue, porque o dono da rocha não está conosco, não está em nós. Eu pulei uma passagem muito bonita, que eu queria deixar mais para o final. Hoje é dia de Santa Ceia, e eu não vou me demorar muito. Cada colocação que eu fiz aqui dá uma pregação. Eu fiz umas 8, 10 colocações. Se eu pegasse só uma no esboço, eu faria uma pregação só dela. Mas tem uma aqui que eu gosto muito, que ela diz que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os vossos olhos forem bons, todo o teu corpo é luz. Se os vossos olhos forem maus, todo o teu corpo é trevas, e quão trevas são. E como é que nós vivemos aqui na terra? Vendo, julgando, ouvindo, condenando. Nós temos que ver as coisas e ter um ar de misericórdia. Ai, que pena. Ah, não, ele fez isso. Ai, que pena, vai sofrer tanto. Tá certo que a vítima, mas ele vai sofrer tanto. Ah, não. Nós temos que ter um coração misericordioso, de não julgar e ter misericórdia das pessoas. Misericórdia, ter pena, se apiedar-se das pessoas. Não importa o que ele fez, a ira pertence ao Senhor, e nós queremos vingança, nós queremos nos cobrar, mesmo à distância, sabendo que nós não conseguimos nada. Se os vossos olhos forem bons, todo o seu corpo é luz. Gente, essa expressão de Jesus é linda demais. Se os vossos olhos forem bons, todo o seu corpo é luz. Mas se os vossos olhos forem maus, o seu corpo será trevas. E quão grande trevas serão? Vamos mudar a nossa visão de enxergar o mundo. E agora eu pergunto: você conhece Jesus? Você conhece o rigor de Jesus? Não matarás. Quem odiar já matou? Já é assassino? Não adulterarás. Quem tiver um pensamento mau no seu coração já adulterou. Jesus é rigoroso. Não vou declinar tudo que eu já disse, mas eu vou entrar em 1 de João,
para fazer o término da minha pregação. Capítulo 3, verso 23, ele diz assim, não precisa procurar, só me ouve. Ora, o seu mandamento é esse, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Uma vez Jesus disse, amar o próximo como a si mesmo é muito pouco. E quando o próximo está assassinando alguém, está amando alguém? E quando nós condenamos, julgamos e condenamos, estamos amando alguém? Amar o próximo como nós é muito pouco. O que Jesus disse? Jesus disse, vocês não são parâmetros. Eu não sou parâmetro. Os senhores não são parâmetros para amar a ninguém. Ele disse, eu sou parâmetro. Amai-vos como eu vos amei. E nisto vos conhecerão que sois meus discípulos. Amai-vos, eu sou parâmetro, disse Jesus. Amai-vos como eu vos amei. E nisto vos conhecerão que sois meus discípulos. Jesus disse. Então aqui ele está dizendo, ora, o seu mandamento é esse, que creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Observar os mandamentos de Jesus. Ele permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. E aqui quando fala em 1 de João 2,6 assim, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Você conhece Jesus? Agora com isso que eu falei, você vai meditar no seu coração. Claro que a gente não guarda tudo, mas você guardou 10%. Se lembrou menos da pipoca, do menino, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Ande semeando, semeie, dê, não te incomoda, dê, semeie como alguém que semeia flores, no seu caminho vai embora. Semeie na vida e vai. Quando você volta, você voltará colhendo os feixes em flores, porque você simplesmente semeou. Semeie o bem, dai e dar-se-vos-á. Semeie na vida, na tua velhice, você colherá os feixes com alegria. Amém? Deus seja louvado em nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.